O mercado imobiliário tem que entender a sua importância no Brasil. 10% do PIB é do mercado imobiliário. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliários em Foco, o podcast voltado exclusivamente, totalmente aí à sua imobiliária. Já quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores, a Quintocred, a Superlógica. Eu sempre gosto de enfatizar que se eles investem em processos assim, em programas assim, se acreditam nisso, é porque acreditam no mercado imobiliário e, consequentemente, acreditam na sua imobiliária. O assunto de hoje eu acho que ele é extremamente interessante para você que é dono de imobiliária, para você que é gestor e, obviamente, para você que é corretor de imóveis, que nós vamos falar um pouco sobre a questão aí do corretor autônomo, né, dessa lei toda. Eu estou aqui com o Murilo Reis, ele já vai se apresentar que fica mais fácil, mas eu conheci o Murilo há mais ou menos, creio eu, depois ele vai se... uns 15 anos atrás, aonde ele rodava o Brasil. Na época eu estava fazendo um trabalho para uma imobiliária, acredito que você conheça, você lembra dele, do Italinho, né, da Cardinale, em São Carlos. E o Murilo estava fazendo palestras porque ele auxiliou todo o processo da criação disso, juntamente com o Secov e Santa Catarina, juntamente com o Cresce e automaticamente com o Cofesse. E com isso ele auxiliou a trazer uma evolução muito legal para o mercado imobiliário. E eu creio que esse podcast vai te elucidar um monte de situações desse processo todo, que é a evolução, obviamente, do corretor de imóveis. Murilo, seja bem-vindo. Já vou agradecendo aí o que você tem feito pelo mercado imobiliário. E se você quiser se apresentar um pouquinho antes, para que a gente entre nesse assunto interessante que é a questão do corretor autônomo aí. Rosalvo Barreto, muito obrigado pelo convite, né? Maravilha. Trabalhar no mercado imobiliário é uma satisfação. Eu tenho grandes amigos no mercado, né? Eu já sou advogado há 35 anos, isso passou muito rápido, né? Sou manezinho da ilha, né? Quem mora em Florianópolis, nasceu lá, esse é o nome dele, né? Mas eu digo o seguinte, meu guarda-roupa fica em Florianópolis, né? E eu ando pelo Brasil, nós nos encontramos já em São Paulo, mais recentemente no Mato Grosso, a gente vai... Você atendeu um cliente nosso no Mato Grosso? Exatamente. E a minha profissão é direito do trabalho, né? A gente trabalha no escritório maior, com 25 pessoas, fazendo mais áreas, mas a minha paixão, que já veio do meu pai é advogado, faleceu há pouco tempo, há muito tempo já, eu trabalho muito com direito do trabalho, individual, coletivo, aprendendo, conhecendo as dores do mercado imobiliário e tentando dar alguma solução para algumas. Não todas, mas para algumas, né? Então essa é a minha apresentação inicial para ti, né? Depois, quem quiser me conhecer melhor, tem o meu Instagram, meu LinkedIn. E você vai passar no final para o pessoal. Com certeza. Mas é importante esclarecer que você foi uma das pessoas, eu acho, primordiais, porque eu, quando conheci você fazendo palestras pelo Brasil, falando dessa necessidade do corretor imóveis associado, na época... com imobiliárias, na época auxiliando, pelo que eu percebia, creio eu, do Cofesse, Cresce, Secov e tal. Como é que foi essa sua trajetória? Da onde é que surgiu esse processo todo do corretor associado? Boa pergunta, muito boa. Em 95, mais ou menos, já vai algum tempo disso aí, eu participando de uma audiência trabalhista, defendendo uma imobiliária com o pedido de vínculo de emprego do corretor de imóveis. Mais uma que eu estava defendendo. E um juiz me falou, Murilo, olha, não é nem que tenha razão, não tem, ele não dá uma sentença ainda, mas não falta uma lei para deixar mais claro essa relação que tu estás falando aqui, explicando, que eu entendo, mas faltou uma lei. Boa. E aquilo me incomodou, na época eu era advogado do Secov de Florianópolis, levei lá para o Marcelo Brignoli. Sim. E aí vai um parabéns ao Marcelo, que hoje é o presidente, foi eleito presidente do Cresci de Santa Catarina. É um dos grandes empresários de Santa Catarina. Do setor imobiliário do Brasil, né? E aí levei para essa questão, essa dor, e a gente desenhou um projeto de lei em Florianópolis. Chamamos um deputado, Edinho Beis, na época federal, hoje ele já não é mais, hoje é suplente. Ele topou o desafio e colocamos o projeto de lei para entrar na Câmara Federal. Show de bola. E aí tivemos uma luta de 6 anos para convencer as pessoas
do que era o corretor associado, né? Porque eu tenho aí o corretor empregado, o corretor autônomo e o corretor associado. É um terceiro gênero associado. Começamos a explicar isso. E começamos para todo mundo entender a importância disso virar lei. E lá em 2015, 2016, isso virou uma lei. Então, de lá para cá, a gente vem implementando nas empresas, não vou dizer se todas, Rosalvo, mas grande maioria, estavam lá os corretores sentados, trabalhando ativamente, mas eles não tinham uma figura jurídica para eles. Boa. Né? Então, no direito, precisamos ter um ritual e formalidades. Isso dá garantia e segurança para todos. Para o corretor de imóveis, que às vezes tinha que comprar um carro, uma geladeira, um fogão, precisava de um comprovante. E que deu comprovante se ele estava lá só sentado? E aí pedia o comprovante algumas vezes, coisas que eu vivenciei isso, né? Pedia para o dono imobiliário o comprovante, dava, mas dava com receio, ficava uma coisa assim esquisita. Bom, isso tem que acabar, isso tem que ter uma relação clara, correta. Então isso foi o discurso durante esse tempo todo que originou a lei do corretor associado no Brasil. E, Rosalvo, isso vem funcionando, né? Acabamos de fazer agora um compêndiozinho, um manual, uma coisa simples que o Cresci deve publicar, e já agradeço o atual presidente do Secov, o Fernando, o Marcelo, que acabou de ser eleito, o Alcides, que está lá em Florianópolis também, que entenderam a importância disso, porque hoje eu tenho aqui, vou fazer uma entrega para ti, vou deixar contigo aqui, Rosalvo. Tudo isso aqui, Rosalvo, são julgamentos do STF comprovando que a lei deu certo. Putz, que legal isso. Então a gente passou pelo primeiro grau, pelo segundo grau, não só de corretores, né, que não é para advogados que tentam vínculo, não tem vínculo, terceirização. Então isso vem funcionando no Brasil. Você teve vitórias com clientes, com clientes nossos, inclusive a última você teve no interior do Brasil agora, dessa questão do corretor associado. E esse aí são julgamentos que já comprovam que a ideia deu certo. Esse compêndio que a gente vai lançar agora que eu cresci, ele é julgamentos de cada estado do Brasil. Tribunal por tribunal. Provando que a lei do corretor associado deu certo. Você sabe que eu cresci de Santa Catarina, hoje eu acho que ele é um exemplo para todos os... Alguns que estão nos ouvindo vão entender como cresce, tá? Rio Grande do Sul e Santa Catarina chama de Cresci. Eu acho que o trabalho que o Cresci de Santa Catarina vem fazendo nos últimos anos é apaixonante. Fica aqui já os parabéns aí à presidência, ao pessoal lá, que eles têm feito um trabalho muito show de bola para os corretores de imóveis. Isso é um exemplo aí para o Brasil inteiro. Muito importante bom. Isso, né? A proposta é a gente lançar esse livro agora nesse semestre ainda, em Santa Catarina, e depois ir ao COFES para lançar no Brasil. E por que a gente lança isso? Aquilo é uma pesquisa de jurisprudência que a gente fez, né? Por que a gente lança isso? Porque, geralmente, o advogado de imobiliária, ele conhece direito imobiliário. Boa. Não direito do trabalho. Tá. E nessa história da relação do corretor com a imobiliária é direito do trabalho. Então, eu vou dar elementos para os meus colegas entenderem o que a gente está falando, interagirem com a imobiliária, resolver e evitar ações. Então, se eu fosse começar um exemplo prático, né, que às vezes precisamos desenhar isso para ficar claro, né? Eu posso ter o corretor de imóveis empregados? Posso. Lá no Italinho, por exemplo, lá em São Carlos... O Italinho, só para quem está nos ouvindo, é o diretor de uma grande imobiliária, Cardinale, em São Carlos. É que a gente acabe, um abraço aí pro Italinho, se estiver nos ouvindo aí. É um grande empresário e queridaço aí do mercado imobiliário, né? Lá ele tem plantão ao meio-dia que as construtoras querem fazer. Esse plantão ninguém quer fazer, então ele tem 2 empregados que fazem plantão. Corretor de imóveis empregado. Tem essa figura. Tem a figura do corretor de imóveis autônomo, que aparece de vez em quando para fazer um negócio. E tem a figura do corretor de imóveis associado. Contrato escrito, contrato especial sob modelo, que é registrado no Sindimóveis de cada estado do Brasil. Boa. A lei fala isso, né? Então, para ter validade, não basta só falar que ele é corretor associado.
Tem que ter o contrato típico com detalhes. E esse contrato ele tem um modelo que ele é ajustado a cada necessidade, a cada realidade. De uma imobiliária específica e esse corretor, ou seja... Exatamente, né? É feito a 4 mãos. E muita gente que está nos ouvindo nessa hora está se perguntando porque já ficou alvoroçado lá, tá? Também aí vai destinar os horários que esse corretor vai estar na imobiliária? Rosalvo, pode combinar tudo com ele. Boa. Que tu só não pode fazer uma coisa, é dar ordem à pessoa. Tá. Vamos lá. Como é que tu olha o corretor associado? Como tu olha o teu sócio. Tá. Tu não pode olhar o corretor como um empregado. Tu não pode olhar o corretor como a tua secretária. Tu olhas ele, te comporta como o teu sócio. Desde o contrato, o corretor associado, ele está associado. Eu tenho um desenho, eu vou tirar tudo isso contigo, tá? Tem um desenho que exemplifica bem, Rosalvo, isso aqui. Onde é que está a imobiliária e o corretor? No meio do caminho, em parceria, em associação, por isso corretor associado, para trabalhar para a incorporadora, para terceiro e para o comprador. Um não vive sem o outro. Boa. Isso aqui é fundamental. A gente tem que entender esse princípio, essa filosofia, para mudar o comportamento. Chega do Brasil todo para mim analisar algumas causas, já caminhando, algumas ainda no começo. Já caminhando... Tem um cliente meu, inclusive, que foi passado para você, não vou dizer o nome aqui para não, né? Que já estava caminhando, já tinha rolado testemunha e está com você agora, acho que deve ter lembrado. Estamos conversando. E às vezes eu percebo o seguinte, não é o dono, mas é o gestor. Porque a imobiliária que tem corretor associado não tem mais gerente. Que o gerente é uma figura típica do direito do trabalho, vínculo de emprego. Boa. Então eu preciso repensar, renominar, preciso criar um novo horizonte. O renominar, eu acho que foi bem legal que você colocou. Eu posso ter alguém que mais ou menos que coordena isso. Boa. Sem nenhum problema. Deve coordenar. Pode ter uma reunião diária, pode ter meta mensal, então pode tudo isso. Mas tu vais combinar com a pessoa. À medida que tu vê que a pessoa não cumpre o combinado, tu pode rescindir o contrato. Tu não pode todo dia dar uma bronca nela. Tá, entendi. Não pode todo dia cobrar ela pode ter um compromisso. Porque, olha que interessante, né? O meu discurso com o corretor sempre foi o seguinte: eu entendo que você é autônomo. Sim. Sem problema. Sim. Mas cadê o compromisso? Sim. Porque, putz, se amanhã o combinado com todo mundo, não é combinado com o dono da imobiliária, é com os outros corretores, que você vai estar de plantão às 9, porque é o seu horário, é um compromisso. Então, nesse caso, para quem está nos ouvindo, é possível sim você ter um ajuste disso. Tudo é possível, né? E quando eu faço as palestras sobre isso, sobre corretor associado, quando ajudo as imobiliárias a repensarem, né? Pivotar isso aí, a partir do dia que a gente implementa isso, o dono da imobiliária ele começa a dormir mais tranquilo, porque incomoda todo mundo. Só não incomoda quem não entendeu o que está acontecendo. Aí eu já vi contrato de corretor associado feito pela metade. Eu já vi contrato de corretor associado não registrado no Sinimóveis e não é homologado, é registrado. Entendi. O que é registrado? É mandar para o Sinimóveis. Tá. Entregar, pegar uma assinatura ou mandar por AR. Cada situação é uma da outra. Mas são requisitos para que o juiz do trabalho, se tiver... De validade, né? Não impede que a pessoa entre com vínculo, mas você mostra por A mais B que não tinha ordens e não tem ordens, tem combinação de metas, porque os dois vão ganhar dinheiro. Boa. Os dois vão ganhar dinheiro. E muitas vezes partilham quase meio a meio o resultado. Isso que não pode ser empregado na empresa, obviamente que não é. Mas quem cria vínculo, onde é que eu vejo alguns erros aí, quem cria vínculo é o contratante ou o seu gerente que dá ordens achando que está fazendo alguma coisa boa. Não, gente. Você tem que analisar as pessoas. Nem todo corretor de imóveis ele será associado. Tem uns que não topam. Pode ser o autônomo, que de vez em quando faz um trabalho contigo. E está tudo bem com relação a isso. Tem alguns casos, Murilo, eu preciso de um cara aqui, porque eu preciso cobrar dele todo dia, eu preciso que ele chegue às 7 da manhã, vai embora. Não, então tu tens um empregado, contrato de empregado. É diferente, o teu olhar é diferente. Nós precisamos mudar o olhar do dono da imobiliária. Não precisamos mudar o olhar do dono da construtora, que tem às vezes corretor de imóveis também ali. E as imobiliárias têm que entender e têm que resolver isso, né?
Primeiro porque eu acho que não faz mais sentido ficar no limbo. Tá. E é importante que os sócios façam as perguntas certas para os seus RHs, departamentos pessoais, para os seus advogados. Deixa eu ver o contrato corretor associado. Me explica qual é a relação. São perguntas que o dono imobiliário tem. Porque no final quem vai pagar uma conta se der alguma coisa errada é ele. Boa, isso aí. E muda o comportamento da tua equipe. Não cobra horário. Não precisa, tu combinou horário. Ele pode ir ou não. E tu vai ficar anotando. Tá. Porque eu tenho uma reunião todo dia, 9 da manhã. Tu tem que estar aqui, reunião de integração. Tem um cafezinho no final da tarde, 5, 5 e meia. Muito bom avaliar. Que você tá colocando. É isso aí. É diferente de bater ponto. Mas quando tu olha para esse corretor associado, tu tens que olhar como se fosse um sócio. Então, é uma mudança de olhar, uma mudança de mentalidade, mindset, entendeu? Arrumar o contrato, registrar no lugar certo, que é o Cine Imóveis, não botar na gaveta. Contrato na gaveta te diminui a força, né? É importante ter força. Então, agir corretamente. Isso é muito importante. A gente vive muito esse mundo jurídico da imobiliária, entendeu? Eu vejo algumas que precisam essa adequação, porque não faz sentido não ter isso. A lei foi criada para regular essa situação. É um terceiro gênero de contrato. Não é um autônomo, não é um empregado e corretor associado. E lógico que as pessoas que estão nos ouvindo, elas de repente, ok. E nesse sentido, o que pensa o STF, né? Sobre esse corretor associado? Olha, e que eu falei, eu estou deixando aqui para o Rosalvo vários julgamentos de corretores, de advogados. Nos últimos 4 anos, o STF tem dito ao Brasil o seguinte: a única forma de contrato não é de emprego. Entendi. Tem várias formas. Se você não enxergar a subordinação nessa relação, que é o dar a ordem, você não tem o vínculo de emprego. Você tem que melhorar a relação do contratante para o contratado. Você faz o contrato, tá lá. E o contrato com as detalhes e minúcias que tiver, sem nenhum problema, só combinando alguma coisa. Isso é muito mais de ordem civil e é isso que o STF tem falado. Isso aqui é de ordem civil, não de ordem trabalhista. Porque o direito do trabalho ele veio de dentro do Código Civil. Depois é que fosse criada a CLT que nós conhecemos, que nem código é uma consolidação. Não conseguiram fazer código em direito do trabalho. Tem Código Civil, Código Penal, o processo civil, mas não tem Código de Direito do Trabalho. Tem uma consolidação, que juntaram as leis juntas ali e vem se modificando, não diariamente, né? A lei vem se modificando, a cada 3 meses muda algum artigo para cá e para lá. Né? Então é muito importante as imobiliárias perceberem isso, Rosalvo, da importância de resolver isso. E vou mais além, vou deixar também contigo aqui, Rosalvo, um outro material, que em 2017 o Brasil houve uma alteração na legislação e criou-se formas de pagamento, prêmio, abono, auxílio, que não tem repercussão trabalhista. Tu tira 1.000 e chega a 1.000 aí. Porque tu tem que tirar 2.000 para chegar a 1.000 aí, pela modelo antigo. Boa. Então, tu começas a pagar melhor, a pessoa recebe melhor. E isso, de novo, isso para os empregados. Eu sempre digo que tem 2 árvores. Boa, né? deixa eu só pegar um gancho, porque aí você entrou num ponto muito bacana e é um ponto altamente discutível. As imobiliárias, quando se fala em locação de imóveis, nós estamos falando de um profissional CLT. Quando você fala numa premiação, existe uma discussão muito grande de se isso vira salário, vira direito adquirido. Você pode falar um pouco sobre isso? Que pelo que você está colocando, não. Ela acaba podendo ter a questão do prêmio. A gente tem feito muito isso. Mas em tudo que é tipo de empresa. Indústria, comércio, cartórios, imobiliárias. Todo mundo que vem cético. Eu gosto muito de conversar com o contador. O contador é o mais cético, né? O mais cético. 1 mês depois ele é o mais apaixonado pelo negócio. Pô, por que não pensamos nisso antes? Meu Deus do céu! Porque algumas empresas, não são todas imobiliárias, acho que nenhuma fazia isso. Pagar por fora. Não precisa mais. Porque as pessoas pagavam fora da folha porque dava repercussão. FGTS, 13º, férias. Não precisa mais. Eu tenho abono, eu tenho prêmio, eu tenho auxílio. A lei fala isso. Ah, Murilo, eu posso pagar todo mês? Pode. Ah, eu posso diferenciar o valor? Pode. Eu posso, setor diferente, ter prêmios e abonos diferentes? Pode.
Por exemplo, tá, deixa eu só pegar um gancho, porque em alguns casos fala-se que o prêmio não pode ser dado todo mês. Está na lei. Tá. O problema, Rosalvo, é que não é todo mundo, muita gente não lê a lei. Tá. E aí eu vou fazer aqui uma metáfora, né? Nós estamos hoje, nesse momento aqui, numa Ferrari. Tá. Ferrari nova. Tu sentou nela e tu está dirigindo. Tu acelera. E tu está dirigindo uma Ferrari olhando pelo retrovisor para o passado. Tu vai bater. Entendi. Existe o retrovisor e eu consigo entender que tem um passado. Mas eu estou com a Ferrari olhando para frente. Então, a condição de colocar o prêmio, além de resolver essa questão, acaba com medo de uma ação judicial pedindo repercussões trabalhistas. Não tem isso. Tá. Comprovada. Além disso, há uma motivação da equipe. Isso comprovadamente, aonde a gente já instalou isso. E aí tu tem duas ferramentas aí, vamos chamar assim, né? Dentre 5 que a lei falou, 2 mais especiais. O prêmio. O prêmio tu tens condições. A gente até sugere para as imobiliárias, são as condições. Chegar na hora é uma das condições. A gente chama absenteísmo, não faltar é outra condição. Avaliação do teu superior, porque isso é para empregado. Isso é para empregado. Avaliação do teu superior. Então tu tem que criar, vai criar. E todo mês vai ter aquela avaliação. Bateu a avaliação, tu ganha o valor do prêmio. Cada entidade pode ter um valor. R$5, R$10, R$20. Tu pode somar todos aqueles ou não. Aí é vaso de barro. Tu tens que construir a 4 mãos. E o abono não tem condição nenhuma. Tu dá quanto tu quer, a hora que tu quer, como tu acha melhor. A lei fala todo mês. Boa. Tá. E eu digo isso em voz alta e insistentemente. Por quê? Porque tem uma preocupação das pessoas que estão grudadas na lei do passado. A lei do passado. Tá. E você falou tudo. Muitas vezes o próprio contador, não é que ele é retrógrado, mas às vezes ele é inseguro pelo que ele tem visto até porque agora. Porque não é a praia dele. Não é a praia dele. Boa. Ele quer ajudar. Os caras são gente que, olha, eu conheço, tem grandes amigos de muito boa vontade. Mas, desculpa, não é a praia dele lei. A praia dele são as partilhas duplicadas, tem que lançamento e faz isso muito bem. Mas, nesse momento, o dono imobiliário precisa escutar o advogado. E aí tem perfis. Não é o advogado contencioso do processo da briga. É o advogado consultivo. Como não errar? Que esse até pode ir para uma briga depois, no judicial. Mas evita o erro. Ô, Rosalvo, uma ação dessa barata, R$200 mil. Eu já vi ação dessa de veículo de emprego de R$2 milhões. E por quê? Porque não tinha um contrato, não tinha um comportamento adequado, vamos tocando assim mesmo. E o cara que estiver nos ouvindo hoje, ele está lá preocupado e ele paga o prêmio, mas ele está nessa insegurança, e aí você fala que tem que ter... Ele consegue mudar isso agora, a partir de agora, ajustar? Vai trocar o pneu do carro com ele andando. Não pode parar. Não tem problema. Não tem problema. Tu vê, empregado novo, né? Por empregado. 2 árvores, né? Dos prestadores de serviço, e aqui está o corretor social incluído, e a árvore do empregado. Estou falando da árvore do empregado. Boa. Aqui, ele tem um empregado novo, contrato, trabalho novo, prevendo tudo isso. E o anterior, ele pode alterar o contrato. Termo aditivo ao contrato de trabalho. Boa. Só que tem que ter formalização. O direito, ele tem formalidades. Né? Ele tem rotinas. Que isso te dá segurança jurídica e garante o dia de amanhã. Porque tu não pode construir um castelo de areia com várias fragilidades e sempre dormindo preocupado porque pode vir... Não, hoje em dia não. Além de fazer isso, Rosalvo, tem que ter uma rotina a cada 10 dias, 15 dias, 20 dias, tu pega uma certidão da empresa para ver se não tem ação chegando. Hoje não é mais admissível o empresário ser tomado de assalto. Entendi. Tudo é previsível hoje com a tecnologia. Tudo, sem exceção. Né? Então é muito importante, só que isso tem que ter esse programa de adequação. 3 meses, 6 meses, depende do tamanho da imobiliária, se resolve. Vamos lá, nem todo mundo ficará trabalhando porque não quer esse modelo novo. Porque tem o cara que gostaria de ser empregado. Com certeza. Bom, então o dono da imobiliária vai dizer, olha, eu não quero empregado, então muito prazer, até logo, não compro. É de cada um, tem para todo mundo. Tem um autônomo que passa de vez em quando ali, tem o associado que está ali todo dia e tem o empregado. Tudo é possível do corretor associado, né? Então, mas é um terceiro gênero, não é um contrato de emprego, é um contrato de associação. Boa.
totalmente diferente. Mindset. Boa. E esse corretor associado, nós temos uma situação, voltando à locação, porque no caso da venda, meio óbvio. Na locação, saiu essa figura do corretor, e é uma briga que os Crescis têm para que seja corretor, e começou a entrar CLT por uma questão de horário. Então, esse corretor associado, ele também pode ter um acordo para alocação. Rosalvo, tirando... Bom, todo mundo imobiliária que trabalha com locação e venda pode ser corretor associado. Sem exceção. Todo mundo, sem exceção. A secretária não, porque ela não vai fazer o trabalho de corretor de imóveis. Claro. Então, todo mundo que faz trabalho de corretor de imóveis, ou atrás da mesa, ou fora da mesa, todo mundo deveria ser, salvo exceções pontuais. O Italinho lá tem o construtor que quer um plantão ao meio-dia que nunca vende. Esse cara, eu vou ter que botar de empregado porque ele não vai querer ir lá, eu vou ter que forçar que ele vá. Boa! Tu não pode forçar. Boa. Tu pode forçar, né? Mas quem tá nos ouvindo, que nessa hora está se perguntando, esse atendente de locação, ele pode ser um corretor associado, só deixando claro, sem ter registro, sem ser CLT. Não, ele vai ter um contrato de corretor associado registrado no Sindimóveis. Boa. Temos que mudar o comportamento, né? Legal. A gente cuida de processos judiciais andando, que a gente chama de contencioso, mas o que a gente mais faz é conversar. O meu maior tempo é cafezinho e pão de queijo com o dono da imobiliária. Tá. Porque se esse cara entender, ele vai, daqui a pouco ele vira a chave e ele diz assim, pô, Murilo, como é que ninguém falou isso? Aí pronto, ali é toque de bola. Que aí foi a tua grande luta no passado. Eu lembro que a primeira vez que eu vi você fazendo essa reunião, eu falei, mas peraí, o que ele está reunindo com os corretores? E foi um trabalho de base, né? Onde você tentou mostrar para eles primeiro, para depois começar a fazer um trabalho, nesse caso, com esse deputado e tal. Né? Eu vou lá agora, visitar o nosso amigo Cadu, da Cadu Imóveis, lá de Primavera do Leste, para fazer 2 palestras diferentes. Uma para a Árvore dos Empregados. Boa. E falar sobre o prêmio. Cadu, para quem não sabe, é um cliente nosso de consultoria. Um abraço já aqui para o Cadu, líder absoluto na cidade dele. E hoje crescendo pra caramba no estado do Mato Grosso. E hoje tem o cliente também, né? Então vamos falar sobre o empregado, sobre o prêmio. E vamos falar sobre o corretor associado, comportamento. Gente, vamos correr atrás. O corretor associado, ele pode ser, Cadu, vamos botar uma imobiliária em Rondonópolis do lado. Eu já acabei de fechar. Não, mas eu tenho por que botar. O comportamento do Cadu e do corretor tem que ser de sócio. Boa. O comportamento, entendeu? E quiçá, um dia até pode virar sócio, porque depende da atividade. O Rosalvo, a lei do corretor de imóveis é uma lei de autonomias. De autonomias. A exceção, ele tem um vínculo. E isso, o STF, que a gente gosta ou não, é a última instância, e que a gente faz muita coisa boa. Tem um ponto aqui que a imprensa divulga ruim aqui e ali, mas ela divulga 1%, 99% está certo muito. Boa. E dentro dessa linha, e quais são então as principais reclamações do corretor em relação às imobiliárias? No caso, você que participou muito e conhece muito das ações trabalhistas. Olha, quando acontece é vínculo de emprego. Tá. E aí depende muito de cidade, de tamanho, de como foi tratado na saída ali da relação, mas ele reclama porque não tinha uma formalização. Que dificilmente reclama o cara que tem um contrato de corretor associado bem feito, bem explicado, Rosalvo. Está explicado para o cara. Eu nunca dei ordem para o cara. Então, assim, não vai ter nenhuma testemunha que fale porque eu nunca dei ordem. Como é que ela vai testemunhar? E vínculo de emprego é eminentemente testemunhal. Então, se eu nunca dei ordem para isso, eu tenho uma relação organizada com contrato e tal, não tem gerente, tem coordenadores, tem líderes. Sabe que eu participei de uma, não vou dizer nome para não, mas eu participei como testemunha de um cliente meu, de uma trabalhista, e uma das razões de que o próprio corretor tentou falar isso é porque eu falei, essa é a grande dificuldade que eu, Rosalvo, tenho. Porque eu, como consultor, eu vou pedir para o corretor se ele pode vir para a reunião, porque eu não posso obrigar, né? Porque eu entendo que ele é autônomo, entendo que... E a principal dificuldade, tanto que no dia o juiz entendeu e falou, poxa, tem razão, se o cara é consultor, ele poderia falar, cara, eu preciso que você vá porque você precisa aumentar as vendas. E não, quem puder ir, vá. Quer dizer, então já fica muito claro isso, né? Hoje, muito mais do que alguém olhando se a pessoa
bateu o ponto, foi ruim, foi bem. É alguém analisando o resultado. Hoje tu tem que comprar resultado das pessoas. É lógico que o resultado ele vem de uma rotina de trabalho. Não tem mágica, né? Um dia eu vou chegar lá, vou fazer uma venda de 4 milhões. Não é isso, tem uma rotina. Sim. Mas é muito comportamento da pessoa. Tu analisa os comportamentos. Então, se tem um alinhamento de comportamento, de novo, nem todo mundo que está trabalhando contigo hoje vai ficar. Com certeza. Porque tu vai melhorar a tua empresa. Eu sempre falo o seguinte, Rosalvo. Eu sou advogado, mas eu faço duas coisas. Eu crio pontes e não muros e faço a empresa crescer. Boa. Por quê? Porque ela não vai ter ação trabalhista. Ela vai ganhar ação trabalhista, ela vai ter uma equipe mais motivada, juridicamente, tudo esse mundo jurídico. Só que eu preciso traduzir esse mundo jurídico, que às vezes é meio distante, para o dia a dia, para a prática. Bom, você já atendeu cliente meu no Mato Grosso, mas eu estou te falando porque, enquanto o meu público do podcast, ele é o empresário do mercado imobiliário. E pasme, eu tenho mais gente ouvindo do que assistindo. Por mais que a gente tenha no canal do YouTube, a maioria está ouvindo no carro, tipo entre um trajeto e outro. E lógico que eles estão nesse momento pensando, e aí já te dando o gancho, você atende o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Eu tenho cliente em Lisboa que tem imobiliária em São Paulo. Tá, entendi. Explicando para ele lá, que é um português, o que tem que fazer aqui. Ele falou, mas isso não tinha? Aí é mais difícil, porque aí o cara está no outro mundo totalmente. Como é que não tinha? Como é que acontece isso? Aí uma hora ele entendeu. Eu fui lá uma vez, ficamos lá uma semana, ele entendeu. Pelo amor de Deus, mas para amanhã esse negócio, entendeu? Porque assim, eu crio, Rosalvo, eu preciso ter no mínimo, no limite, como meu filho fala, no limite, eu tenho que ter uma defesa. Tá. Quando tu chega numa ação onde tem uma pessoa reclamando de vinho, tu não tens um contrato com o cara. Boa. Tu vai dizer o quê? Não tem o que dizer. Bom, tu vai contar uma história assim, mas fica apertada essa roupa para o advogado. Tá. Pô, dê uma razão pro cara. Organiza legalmente essa empresa, organiza. O comportamento do time, explica. Mas já aviso, gente, nem todo mundo vai ficar. Porque tem gente que imaginou que era empregado e não é. Boa. Entendeu? Não tem problema, mas aí o cara alinha o objetivo, né? Legal. Sim, eu acho que tem o propósito e o processo. Tá. Se tu alinhou o propósito, o processo acontece. Tá. Ô Murilo, e qual que é a importância nesse caso? Como é que funciona, ou como é que é a importância do processo aí? Porque vamos falar em recrutamento e seleção, porque queira ou não queira, eu tenho um time que vai trabalhar comigo, eu tenho um corretor que deixou de ser de vendas, foi para locação, eu tenho um corretor de vendas, eu tenho talvez um cara que vai trabalhar com a locação comigo, mas eu vou transformar ele num corretor. Qual é a importância desse processo e mais ou menos como ele funciona no recrutamento e solução? Fundamental. Tu falaste uma pergunta agora de novo, fundamental. Aqui tu conhece o mercado. Tá. Fundamental. Eu preciso pegar, aí eu não sei se é o dono, se é o RH, o DP, quem faz o recrutamento. E tem que pegar o cara, dar uma surra, virar do avesso, botar, se é loiro, vira moreno, se é moreno, vira loiro. Boa. Aí vai, quando o cara falar, tá resolvido. Ele vai entender. Ele não vai, é como tu contrata e como tu conversa. Você vai ser aqui um semi-sócio. Porque as pessoas não conhecem esse assunto. E eu digo que já está caminhando há 7 anos depois que a lei aconteceu, a gente está caminhando, acompanhando esse tempo todo, e muita gente não conhece que isso existe. Né? Então, assim, eu preciso que quem contrata entenda o que está contratando, o que ele está procurando. Eu estou procurando gente que tenha capacidade de trabalhar junto, em conjunto, não para uma imobiliária. Sim. São coisas diferentes. E não é semântica isso é comportamento. Então, a pessoa que vai procurar e contratar já tem que estar com esse mindset na cabeça. Sei que eu estou procurando. Mesmo, boa. Mesmo aí, essa liderança, o gestor, vamos tirar a palavra gerente aqui, mas esse cara, ele já na contratação, ele já tem tudo. Sim, vamos lá. E o que acontece? Olha, vem uma comissão e eu tenho o líder recebe uma coisa, o indicador outra, o corretor outra, tem uma cascata de... E como é que paga isso? Já paga uma parte para cada um. Isso é o ideal. A imobiliária recebe tudo e repassa. Não vejo problema nisso aí, mas vejo o imposto demais. Tu bitributa. Então aqui... E hoje um contrato, principalmente de compra e venda, ele permite, né? Sim. Para o gestor vai tanto, para o cara que captou vai tanto. É um split de pagamento. É um split de pagamento. Tudo. Boa. Então, e quando eu faço isso, na realidade, eu estou
tirando mais o item que identifica na relação de emprego. Eu tiro a subordinação, tiro a onerosidade, porque ele nunca pagou nada, quem pagou. Então eu tiro alguns itens, esses dois, eu consigo tirar amanhã. Claro, e é importante ressaltar que isso é importante também para o corretor, que em nenhum momento você está prejudicando o corretor. Não, ele vai ter uma declaração do que ele recebe oficialmente que não tinha até ontem. Que não consegue comprar um carro. Porra, isso é o fim. Né? Assim, o Rosalvo... Assim, o corretor de imóvel que vende imóvel, vai comprar um imóvel e não tem... Rosalvo, esse é assunto muito sério. O Brasil, em 2023, isso todo mundo sabe, teve um PIB de 11 trilhões. 1 trilhão é mercado imobiliário. 10% de um ano. Boa. Para, cara. E no final, se não tiver o corretor, tu não vende nem aluga. Tenta tu botar o prédio para cima, se tu não vende. Boa. Então, assim, esse mercado é um mercado importante, muito sério. E agora com os TTIs de lá para cá virou uma coisa muito profissional, muito bacana, né? A tendência é... Não, essa peça chamada corretor de imóveis, essa figura, esse artista, ele é fundamental no processo. E é tão sério isso, até foi muito legal você ter colocado. Nós temos, muita gente sabe disso, nós temos um escritório nos Estados Unidos, temos clientes lá. Os Estados Unidos vem passando por uma transformação, foi aprovada uma lei agora, onde antes o corretor ele tinha direito a uma comissão de como quem atendia o comprador. Hoje acabou. Onde eles vêm se adaptando, quer dizer, então a lei o corretor de vendas que vai ter o comissionamento, muito parecido com o Brasil, a questão lá é que que tem a exclusividade por causa do software, o MLS e tal, mas você vê como eu percebo que o mercado imobiliário ele vem evoluindo mundialmente, ele vem tendo, é o que você acabou de falar, você tem um empresário português que tem uma imobiliária aqui, quer dizer, eu tenho clientes nos Estados Unidos, inclusive, que às vezes tem filial aqui. O mercado imobiliário, ele hoje é mais forte do que o mercado automobilístico em termos de gastos de propaganda, para ter uma noção, que ele sempre foi o terceiro. E hoje, mundialmente, ele está cada vez mais próximo, né? Vamos fazer uma metáfora? Vamos fazer uma metáfora. Nós temos quase a mesma idade, né? 42 anos, né? Isso, boa. Quem que era importante quando a gente tinha 17? Era a indústria. Boa. Porque tinha pouca. O comércio não era tão importante. Hoje em dia, quem manda é o supermercado, que põe na prateleira onde quer o produto do supermercado. Então, vamos. Quem que manda? É o corretor, amigo. Tu não pode, não deverias. Mas não levantar um prédio sem consultar o corretor. O que vai vender lá? Isso aí. Porque se tu põe um prédio de 1 por andar no meio de uma favela, não vai vender. Boa. Provavelmente, né? Não é o lugar, não é aptidão, né? Faz casos menores, bem feitos. feito. Tem erros crassos, tá? Não pensa que, por mais que foi essa metáfora da favela, mas quantos prédios foram lançados no Brasil? Uma construtora paulista isso aconteceu. Lança um prédio no Mato Grosso que não parou para pensar que lá é caminhonete. É outra coisa. A garagem é outro tamanho. Exatamente. Entendeu, não, tu tem que chamar o corretor. As imobiliárias, as construtoras que pensam, né, o que deveriam estar pensando, cria o conselho de corretagem da tua empresa. Boa. Chama 3 corretores uma vez por mês para almoçar. E apresenta. Aí tu vai escolher quem, que é o cara mais estratégico, tem mais a visão mais preparada. Né? Hoje tu tem muita tecnologia, tem muita IA que faz algum trabalho, mas nada é melhor, não tem nada do que o corretor, que é o olhar clínico dele. Legal. Né? Agora, assim, o que vai vender? Eu estou fazendo uma obra lá na praia, lá em Jurerê, lá. Corretor que vai vender? Aqui é loft, Murilo. Acabou o loft. Tá. Não é eu que resolvo, não é porque é bonito. Sim. É o que vende. Mas não deixa eu falar, o construtor queria fazer 1 por andar. Isso aí. Não. Desculpa o construtor. Tu vai fazer o que o corretor está dizendo, tá aqui, ó. E vamos combinar o truque. É para vender, então tem que fazer o que vende. Entendeu? Então, e quem que resolve isso? É o corretor. É o cara mais importante do processo todo. Se não é o mais, é o metade é com ele da história. Boa. Então, esse cara, ele tem que ter uma relação bem resolvida, com um contrato, combinado as coisas. E pode ter contratos diferentes para corretores diferentes, entendeu? Com prêmios diferentes, com situações diferentes, entendeu? Mas é importante que o corretor, a corretora, se empodere disso, entenda que é a necessidade. E o dono da imobiliária entenda a necessidade dessa organização, esse ritual,
Porque tu vai construir um castelo de pedra, não de areia. Tu não pode ter fragilidade. E tu tem hoje por falta de informação. Isso está tudo pronto. Construir uma lei, a lei está aí. Já tive muita gente implementando. Implementação correta, o contrato correto, discutido. Vamos lá, alguns cinemóveis têm um modelo de contrato do seu site. É o modelo, não tem que ser aquilo. Exatamente. Tu baixa aquilo e traz para o teu caso concreto. Né? E, de novo, a adequação, educação ou reeducação de comportamentos é a visão, o mindset da pessoa naquele sujeito que é o corretor. Cara, o corretor de mal associado é quase o teu sócio. Boa. Murilo, e esse livro que muita gente deve estar se perguntando, você acha que ele vai estar à disposição quando para venda já? Isso depende do meu grande amigo Alcides Andrade. Tá. O Alcides, ele comandou... desculpa, Alcides. O Alcides, ele comandou o Secov muito tempo, né? Alcides é um mágico. Você é uma pessoa assim, não é porque eu sou mesmo, é um cara eu fiz muito... alguns eventos com ele em Florianópolis. Muito inteligente, um homem que trabalha na estratégia, né? Isso aí. Como o Fernando assumiu o Cresci o ano retrasado, convidou, eles pivotaram, né? Foram para o interior fazer palestra, levar informação para Santa Catarina inteira, está fazendo um trabalho fantástico, né? Continua lá com o Marcelo eleito agora, continua esse trabalho de informação, conscientizar a base, né? Então está lá com eles, deve ser o próximo que vai sair, o próximo livro lá do Cresci que vai sair, que é um livro de pesquisa de novo. Quero distribuir, porque eu quero ajudar os meus colegas nas imobiliárias, por mais que eu queira, eu não consiga atender todo mundo. Ajuda-se, cara, esse aqui é o caminho. Então tu consegue... Quando sair disso, você já me avisa pra gente já avisar o mercado todo. Não, vem fazer um lançamento aqui contigo. Vambora. Combinado, aqui, combinado. Né? Bacana, mas é importante. A maioria das pessoas, isso eu estou há muito tempo nesse processo, desse circuito, né? Então, com juízes, promotores. A maioria dos empresários não erram porque querem. 99% eu te garanto que não erram porque não sabiam. Isso aí. Cara, é muito importante, às vezes você fala assim, não, mas o que ele está falando não é bem assim. O que mais se erra hoje numa discussão de uma alocação é um juiz dizendo assim, favoreço ao locador, e ele está falando do locatário. Porque ele não sabe o que é. Por isso que muitos contratos hoje se põem inquilino e proprietário, porque o juiz, não é que o juiz, ele é obrigado a saber tudo, mas já houve casos dele estar favorecendo ao locator, tem esse direito, e ele estava falando do inquilino. Entendeu? Osavo, aí o que você fala tem muito fundamento. O mercado imobiliário ele é tão específico que ele deveria usar outras formas de solução de conflito, não só o judiciário. Sim. Né? Esse monopólio acabou faz muito tempo. Boa. Eu tenho negociação, mediação, arbitragem para sair... Arbitragem hoje em dia é muito usado. Sabe, nos contratos deveria ter arbitragem, porque é o direito disponível, boa, entendeu? E aí com quadros de árbitros adequados e tal... Porque vai ser uma discussão rápida, silenciosa. O meu contrato hoje todo é por arbitragem. E é isso, e específica. É a gente que entende o que está falando. Porque assim, não é compra e venda. Não, mas tem especificidade, né? Tem coisa que faz, mas aí quando complica. E aí complicar, então as pessoas têm que entender, o mercado imobiliário tem que entender a sua importância no Brasil. 10% do PIB é do mercado imobiliário. E também, o empresário que está nos ouvindo, você veja, às vezes ele pensa assim, mas esse processo dessa discussão, como eu digo, me fugiu o nome agora não é da justiça comum, é da arbitrada, né? Veja, o nosso, a gente elegeu a Associação Comercial do Estado do Paraná, que é uma das mais sérias. Então, hoje, isso é muito sério. Isso é um processo altamente profissional, que todo e qualquer imobiliário ou toda pessoa líder de uma cidade no mercado imobiliário deveria pensar nisso. Devia pelo menos conhecer o assunto. E quem criou essa tua câmara foi o Maurício Gon, um grande amigo que está morando em Miami agora. Ele que criou essa câmara aí. Mas acho que sim, por isso o mercado tem várias nuances, né? É importante a gente entender a importância dele e a necessidade dele se especializar, inclusive com os corretores. Tem corretores que podem atuar para alto giro, sim, menos giro, mais valor. Então são coisas muito especialistas. Alto padrão, baixo padrão, Minha Casa Minha Vida, que são processos totalmente diferentes. Comportamento totalmente diferente, né? Murilo, e quem quiser entrar em contato com você, quem quiser conversar com você, quem quiser, qual é o canal que possa... Vou passar meu Instagram, Murilo Reis. Boa.
@Murilo Reis. @Murilo Reis está lá, né? E vão ver a minha fotinho. Eu tenho um sósia, né? Não, nem sósia, é o mesmo nome, é um rapaz diferente. Do Rio de Janeiro, mas vão ver que não sou eu. Tá, entendi. Vê pela foto. Porque ele tá ali de sunga, eu tô de roupa. Boa. Boa. E o teu é um advogado, Florianópolis, né? Então, vai lá, me chama ali que eu converso, explico, o maior prazer. Rosava assim, ó, meu pai foi advogado, meu irmão é advogado, minha irmã é advogada. Assim, eu gosto do que eu estou fazendo. Sim. Eu trabalho com mais de 25 pessoas no nosso escritório. Eu gosto do que eu estou fazendo. Eu gosto de ajudar as pessoas. Né? Hoje eu consigo trabalhar pelo propósito. Né? Tu acaba ganhando dinheiro, sim, mas é pelo propósito. É legal ver um monte de decisões aqui do STF, TST dando certo. Tu me nega que deu certo, porque tu tinha razão, tu construiu, tu ouviu um monte de gente, tu percebeu. Isso é muito bacana, entendeu? Ver uma empresa crescendo, dando certo. E te faz amigo. Um Itarinho lá, pô, é um grande amigo. O Cadu virou um grande amigo, vou estar lá com ele. Né? E o Marcelo Braioli, um super amigo. Leandro Bagi, Guerreiro, enfim, a gente é amigo no Brasil todo. Porque a gente vê isso dar certo. O processo sempre é difícil. Porque por isso que tem que ter um propósito. Sim. Né? Qual é o propósito? A tua empresa tem que crescer com segurança. Maravilha. Bom, eu já vou agradecendo o Murilo, ele mora em Florianópolis, como diz ele, o guarda-roupa dele está lá, como o meu guarda-roupa está em Curitiba, também viaja um monte. O nosso estúdio fica em Curitiba, então eu agradeço ele a ter vindo. Também já vou dizendo a você, se você tem alguém que você gostaria, que você sugere algum assunto que você acha legal, pertinente para a tua imobiliária, para o teu processo de gestão, @Rosalvo Barreto no meu Instagram. Eu tenho recebido muito por e-mail, que meu e-mail acaba sendo fácil, contato @rosalvobarreto.com.br, mas você pode também me chamar no Instagram. Qual é o assunto que você gostaria, ou se você tem alguém que você indicaria. E eu quero deixar aqui já com você, isso aqui é uma lembrança aí do nosso podcast aí. Muito obrigado. Aí para que você possa lembrar da gente e também do quanto você tem feito para o mercado imobiliário, pelas imobiliárias e obviamente também pelos corretores. Já vou aqui agradecendo mais uma vez. Assuntos como esse a gente consegue trazer porque nós temos uma equipe por trás desse estúdio, nós temos uma estrutura nesse estúdio todo e a gente só consegue fazer tudo isso graças aos nossos patrocinadores. Já vou agradecendo novamente, que eu acho que isso é muito importante para que eles tenham resultado. A Quintocred, uma das melhores garantidoras desse país. A Superlógica, muito voltada ao processo da administração da locação. São empresas que acreditam no mercado imobiliário e acreditam na sua imobiliária. E encontro você no nosso próximo podcast, onde a gente tende sempre sim a como trazer crescimento, prosperidade e evolução à sua imobiliária. Super abraço.